Prontinho. Bom, oficialmente, boa tarde. Boa tarde aí a professora Eva, minha parceira hoje dessa aula de revisão para P2 e para sub da P2. Também estou com outra parceria também, né, que é a professora Sandra, né? Estou muito honrada de estar aqui com vocês, essas colegas tão experientes, né? E essas parceiras aí de trabalho. Como a gente estava conversando antes daqui da gravação, né? A gente se conversa tanto, a gente se fala praticamente todos os dias, mas a gente não se conhece, que uma tá cada uma em um ponto. Eva, de onde que você é Ó, mesmo? eu sou de Rio Claro, mas hoje eu estou aqui na FATEC de Campo Muniz, até eu estou no auditório. Bonito. Nossa É, senhora, andou é bastante. 230 quilômetros da minha cidade, de Rio Claro. Venho Nossa, toda pra vocês semana. verem como é que a gente roda, né, pessoal? A Sandra ali de Araçatuba e eu estou na cidade de Cachoeira Paulista. A minha unidade é Guaratinguetá, então meio que me apresentando, né? Acho que vocês já me conhecem, mas assim é sempre bom, né, em cada vídeo, né, que a gente faz, cada live, né? Então eu sou a professora Leila, eu estou responsável por essa disciplina de gestão ambiental. Assim, a minha sede é a FATEC Guaratinguetá, tá certo? E eu tô nesse curso aqui desde o início, né? Você é a professora Eva ou a professora Sandra, só se É, apresentar rapidinho. eu também, eu sou professora do curso de gestão do EAD desde o início também. Eu já peguei a disciplina, trabalhei bastante com a professora, com a Juliana, com a Sim, Gabriele, com a sim, professora Eliana Fel, trabalhei bastante com sim. elas também. Estou Ah, desde o legal. início e gosto Ah, muito de fazer o que eu bacana. faço. Que legal, que legal. Sandra? Eu já trabalhei anos anteriores, aí eu tive uma pausa no EAD e voltei agora, tem um ano e meio para cá, né? Mas eu Uhum. estou na FATEC há quase 20 anos, Olha só eu que trabalho com gestão bacana. ambiental como disciplina presencial na Que FATEC, bacana. então Ai, a gente está aqui para contribuir, Sim, né? sim, legal. ótimo. Legal. Então, vamos começar aqui. Alunos e alunas, bem-vindos, né? Estou ali, bem-vindo aí, Lucas, Denise, Josiane, Gabriela, Mariana e os demais que assistirem a gente depois, tá bom? Bom, vou compartilhar então a minha tela aqui com vocês. A partir desse momento, eu vou diminuir isso aqui. Porque senão eu não estou enxergando o chat, tá, meninas? Sandra, Eva, eu não estou enxergando vocês também, Tá, mão levantada. Então, Ok? enquanto eu estiver falando, e quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper sem problema nenhum, tá bom? Porque eu só estou enxergando a tela aí que eu estou compartilhando, tá tá bom? Só certo. o PowerPoint. Então, podem me interromper. Tá? Então, começando aí, a gente está aqui hoje para fazer essa revisão da P2 e da sub da P2. Novamente, né, como eu estava falando antes da gravação, é uma revisão de conteúdo, é uma passagem rápida ali. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, né, podem colocar no chat, tanto a professora Sandra como a professora Eva, elas estão ali, né, monitorando. Eu não consigo monitorar porque eu estou compartilhando aqui com vocês essa tela que eu não consigo ver o Teams e eu não sou igual alguns colegas que trabalham com duas, três monitores assim, eu não sou tão chique, né? Então eu só estou vendo a minha tela de apresentação. Então, como que vai ser essa dinâmica, gente? Tanto eu como a professora Eva, a gente, né, se dividiu ali nas unidades. A gente vai apresentar para vocês aqui de uma maneira bem sucinta mesmo, para que vocês tenham uma ideia ali dos conceitos, ou do que deve ser estudado, um norte ali para vocês estudarem para a prova. Tá certo? Então, vamos lá. Não tá querendo passar, filho? Show. Por que que ele não tá aqui? Ah, tá certo. Prontinho. Então, a professora Eva e eu, a gente combinou de fazer tudo nesses esquemas, né, de fluxogramas ou então de raiz, mapas mentais, né, conceituais, né, Eva, para É, ficar bem objetivo, porque assim, realmente tem bastante conteúdo, então a gente vai focar aqui nos principais, o que temos, né, na verdade. Então, o que cai nessa prova é da UA 9 até a 16.
e é sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Etapa por etapa, sempre nesses desenhos, nesses mapas, vão ter alguns mapas diferentes, enfim, cada hora de um jeito, até para vocês, né, terem ali, até para ficar mais dinâmica a coisa, né? Bom, na UA9, a gente vê aí a gestão Eu não estou empresarial. vendo a Não está tela. compartilhando? Não, Ué, achei que tivesse compartilhando. Lá vou eu de novo. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Tela. Eu vou compartilhar a tela de uma vez. ah, tá, agora Agora tá. está? Tá, tá. Eu não sei por que que. Acho que eu dei um ESC para sair do modo apresentação, aí saiu de tudo. Tá, agora sim, Tá tá a perfeito, apresentação total, né? perfeito. Ai, ótimo, então. Então vamos lá, gente. O A9, né? O título aí desse capítulo é a gestão ambiental na empresa. Esse capítulo vocês vão ver que eles são divididos, que ele é subdividido em algumas temáticas gerais ali, que é o próprio histórico, né? De quanto que a gestão ambiental aí passou a integrar, né? Ser uma preocupação das empresas algumas definições aí, objetivos, razões práticas e tudo mais, a política ambiental e planos de ação. E política ambiental, assim, são dois tópicos ali, né, da política ambiental e planos de ação ali, para a gente falar tanto os tipos e impactos de impactos ambientais e depois as vantagens e melhoria de desempenho ambiental, tá certo? Então, pessoal, no meu caso aqui, às vezes eu vou fazer um paralelo entre o que temos aqui nesse slide, né, nesse mapa, e também indo um pouco lá na unidade, né, como se fosse assim, um caminho para lá, tá certo? Então, nesse caso aqui, é isso que eu vou fazer, esse passeio que eu vou fazer com vocês, tá? Tô aqui em gestão ambiental, vou abrir aqui. É um pouquinho diferente, Eva, do que a gente Tá, tinha comentado, né? Que o meu tá bem resumidinho, então eu só vou tá mostrar para certo. vocês. Não é Tranquilo. minha intenção ler a coisa, mesmo porque então lá. O histórico, né? Nós temos aqui a questão aqui do histórico da gestão ambiental, né? Então, assim, nós tivemos aí a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, né? Então, isso em 72. Isso aqui, gente, esse conteúdo a gente comentou lá na outra revisão quando a gente passou o histórico da preocupação, né, com o meio ambiente e tudo mais. Então, né, como a gente viu, né, tá dizendo aqui nas primeiras aulas da disciplina, né, teve essa conferência e isso começou a dar um impacto tanto na política quanto também na estratégia de negócios, né? Então, assim, como é que fala? O meio ambiente e a Comissão Mundial, né? Paralelamente com essa conferência de Estocolmo, então grande parte dos países industrializados começou a se preocupar especificamente com a questão do meio ambiente e criou, né, como está falando aí, ministérios, secretarias, agências ambientais. Então, gente, tudo começa, até inclusive a gente teve a COP 30 agora, né? E ficou aquele impasse para fechar uma CAP, e aí quem que vai se comprometer? Daí os países ricos ali, no coisa, vou comprometer tanto e tudo mais. Então, sempre começa, da onde que as empresas começaram a se preocupar com a questão ambiental. Então, sempre vem a partir dessas conferências mundiais, né, com os chefes de Estado e tudo mais, esses debates globais. Partindo desses debates globais, vem uma necessidade dos países se adequarem, aí no caso dos ministérios, né, de criação de ministérios ou departamentos, enfim, como é que fala, né, dependendo do tipo de governo, né, o que, assim, aquele setor responsável pelo meio ambiente, e a partir do momento que vem um país, ele elabora, né, vem ali da Conferência Global, passa ali para o país, e esse país ele começa a escrever legislação específica para o meio ambiente, para ele cumprir. O país precisa cumprir algumas coisas que ele assinou na tal conferência, na carta geral, enfim, no documento geral. Então as empresas passam, né, porque vira lei no país, né? Então as empresas passam a ficar atentas, preocupadas e obrigadas, na verdade, a ter esse compromisso com
como é que fala? Com o meio ambiente. Então, o que a gente pode pensar, gente, é lá na década, no início da década de 70, né, quando teve aquela conferência, e depois aí nós temos outros, né, como a famosa Eco 92, acho que alguns aqui do curso, né, não sei se alguém daqui dessa sala já tinha nascido, acho que sim, mas se tem alguém que não tinha nascido, na verdade, né, eu me lembro disso, eu tinha que eu tinha 12 anos, aí eu começo a fazer a conta para saber quantos anos a professora tem, né? Eu Tem tinha terminado o curso 45. de especialização na Não é? área Ai, ambiental. olha só, Sandra, que bacana. Até inclusive, né, você quiser complementar algumas coisas. E aí, assim, só para encerrar aqui essa parte histórica, então, a gente conhece muito essa norma aqui, né? Foi lá de 2004, a ISO 14001, né, que é voltada aí para as questões ambientais. Então, esse é um histórico geral que eu passo para vocês. Eu vou fazer um parênteses aqui porque eu não me aguento, gente, eu não me aguento. Novamente, pessoal, o que é muito importante para vocês, gestores empresariais crítico-reflexivos, pensarem, e aí eu não sei se as minhas colegas vão concordar comigo, é o seguinte: não tem empresa boazinha de gestão ambiental. Ah, porque a empresa é sustentável, ah, porque a empresa é maravilhosa. É lógico, principalmente se você olha no site dela, ela vai ser maravilhosa. Por exemplo, Natura. Todo mundo adora. Gente, eu fico, não é, meninas? Assim, a gente abre os fóruns, todo mundo assim, é uma natureza total, assim, né? Natura para tudo quanto é lado. E aí, assim, não existe, é porque realmente a empresa precisa, ela tem leis que ela é obrigada a cumprir. Se ela não cumpre, ela toma multa, ela toma uma série de sanções, inclusive do próprio mercado. Tipo, eu não vou comprar o seu produto porque você continua fazendo teste em animais. Então, assim, tem algumas questões ambientais e outras, assim, e outras mais de gestão da qualidade, aí vamos ampliar, né, até de recursos humanos, que a empresa ela é obrigada, tá, pessoal? Tem leis aqui que a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Vou fechar o meu parênteses aqui, porque eu sempre fico numa revolta, assim, achando que você, nossa, né, que empresa bacana essa, e nem não é, tá bom? Assim, é claro que de repente tem algumas empresas que fazem um pouquinho mais, não é que ela é legal, não. Ela vai fazer um pouquinho mais pelo meio ambiente, porque ela tá vendo que se ela é mais responsável, colocar um filtro naquela chaminé dela, ou fazer um tratamento naquela água ali antes de descartar, até o processo dela fica mais barato. Porque se ela não é obrigada a colocar um filtro ou fazer tratamento de alguma coisa, mas ela não vai, e isso não vai baratear o custo de, como é que fala, de fabricação, enfim, tudo, ela não vai fazer isso. Vocês podem ter certeza. Ai, eu não sei se as minhas colegas aqui, Concordo Mas só plenamente. acrescentando, claro, na verdade, essa questão ambiental, às vezes, na prática, a gente fica meio que chocada, inclusive em relação ao ISO 14001, 14000, que tem todo um critério, um protocolo a ser seguido. E ontem, por coincidência, um aluno meu, que trabalha numa grande empresa, não vou citar o nome, e ele falou totalmente, na apresentação dele de gestão da qualidade, Ah, totalmente contra os padrões do ISO 14000. Aí eu falei para ele, mas Nossa, como é que tem o ISO 14000? Por exemplo, uma tendência do ISO 14000 não tem gambiarra para se arrumar maquinários, equipamentos, lá só faz gambiarra. Peça olha que só. quebra e faz análise, professora, é mais ou menos. Gente, mas essa empresa é renomada, como pode? Então, Mas é é umas aquela coisas coisa. assim, né? Só para Sim, contribuir. sim, sim. Absurdas. Sim, essas coisas que eu tô falando também, assim, eu tive alunos que trabalharam dentro. Aí eu acabei. Por que que eu falei o nome da empresa, né? Porque a gente Sim, vê porque a muito maioria nos fóruns. citaram, né? Foi o É, que cita, o que não é bombou no nosso fórum, né? exatamente por isso que eu falei, gente. Porque Essa que eu vou falar assim, é a Nestlé. É a Nestlé. é, a Nestlé, É a ela Nestlé. pronto! falou. Viu, Leila? Mas como você mesmo fala, se a empresa não vai ter alguma vantagem, ela não faz. Ai, Não se não é faz. Né? Ela está obrigada e não mais tem vantagem, ela vai preocupada fazer. com o gasto dela do que com a Exatamente. própria. Com o Foi isso que o planeta. aluno É, disse ontem. É muito caro, é professora. Eles caro, não, é. não gastam.
Com certeza, com certeza. E ó, só uma curiosidade, né? Eu tava falando negócio de idade, a ISO 14. Eu lembro quando ela surgiu, porque eu me formei. A minha formatura foi em janeiro de 2003. E eu sempre trabalhei em empresa metalúrgica. E eu lembro o fuá que foi o surgimento dessa 14.001, porque ainda mais metalúrgicas ainda, socorro, né? Foi assim um corre danado, inclusive das auditorias, da preparação da auditoria interna do meio ambiente, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tudo mais, foi bem. Isso aqui eu vivi, gente. Nossa, já é história já. E aqui, gente, nós temos as definições para gestão ambiental dentro das empresas, então a gente pode pensar tanto em conjunto de rotinas e procedimentos, como diretrizes, normas, leis, né, que devem ser cumpridas, né? Então, aí tem esses dois autores, né, o Ortega e o Rodrigues, que eles revelam que a gestão ambiental compreende o conjunto de ações e disposições necessárias para lograr a manutenção do capital ambiental. Então, gente, ó, olha essa palavra, capital ambiental, ou seja, se você tem um capital, é aquilo que você vai, o insumo que você precisa, é a castanha que você precisa para fazer o teu shampoo. Então, é capital ambiental. Se você destrói, né, o lugar onde você vai extrair aqueles insumos para fazer os teus produtos, que nem a Nestlé, né? Vamos falar do cacau, né? Se você não cuida do ambiente, do meio ambiente, você não vai ter mais insumo, vai morrer tudo, né? Então, assim, por isso, olha o nome, gente. Guardem muito isso, capital ambiental. Então, não existe se é empresa, sem dúvida, não tem a questão da bondade, benevolência, porque ela é boazinha, porque ela é legal, entendeu? O marketing dela vai vender dessa forma, mas aqui mesmo, os próprios autores de gestão ambiental é isso, ó, capital ambiental suficiente para que a qualidade de vida das pessoas e o patrimônio natural seja o mais elevado possível. Só que, isso aí é a tradução do que deve ser, mas no pensamento ali do gestor empresarial, né? Que é a manutenção de onde tirar, né? Oi, eu escutei uma vozinha aí. Eu vou voltar pro slide. Alguém queria falar alguma coisa? Parece que eu escutei um som. Eu Não. não acredito que eu fechei o. Gente, não, tá aqui. Peraí, pessoal, até eu voltar lá. Pronto, tá aqui. Então, eu já falei aqui meio que das definições dos objetivos e as razões práticas, acabei juntando, né? Acaba sendo mais resumido mesmo. Então, então, assim, a questão de política ambiental e planos de ação, né? É importante para a organização. A ideia, né, que eu quero passar aqui para vocês é a seguinte: deve-se ter muito bem definidas essas políticas, ou seja, quais são as ações, quais providências vão ser tomadas, quais são os caminhos que vão ser traçados ali para estar tudo em conformidade, que seja essa norma, né, que seja 14.001 ou qualquer outra legislação, né, e ficar muito atento, né, à política ambiental, planos de ação e tudo mais. Isso aí envolve, inclusive, as pessoas que estão resolvendo. Vocês, por exemplo, por mais que vocês estejam no curso de gestão empresarial, pode ser, de repente, uma especialização que vocês fizerem, uma oportunidade de trabalho dentro do setor ali de gestão ambiental, vocês têm que estar muito, muito atentos ali às leis, às notícias, né, ao mercado, justamente para que a empresa cumpra aquilo que está diversas vezes, né? Direto ali a gente vê uma atualização ali das regras de meio ambiente e tudo mais, isso precisa estar muito atento, né? Então, as vantagens, a vantagem de ter uma política ambiental e ter um plano de ação focado para como que vai se cumprir isso, né? A vantagem é justamente, né, estar de acordo com o mercado, principalmente de acordo ali com que aquele país ou as leis globais, né, elas regem para o meio ambiente, né? E acaba a melhoria de desempenho ambiental. Ou como a professora Sandra estava falando, a coisa é cara, né? Mas, assim, muitas vezes a gente aplica-se, né, algumas providências para serem
como é que fala? Para serem resolvidos alguns problemas ambientais, que depois dá um retorno. Um retorno como? A empresa continua gastando, por outro lado, como ela ganha mercado e visibilidade nessa responsabilidade social e ambiental, né? Tá tudo, né? Tá Tudo ali, tem uma ligado, né? costura. Isso, só ser ambiental, né? Então, isso faz com que a imagem dela seja positiva. É isso, falei pra caramba, né? É, Então, é a ideia, tá, pessoal, que eu passei para vocês. Eu fui rapidinho lá na UA, mas assim, é só um pincel mesmo que eu passei aqui para vocês, tá bem? É isso. perfeito. Posso passar? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Só uma colocação na questão da melhoria do desempenho ambiental. Aqui no Sim, Brasil, a maioria das empresas, elas seguem nessa... Para elas, entendem como seguir a legislação, para que elas não sofram sanções. Então, olha, melhoria, desempenho ambiental é pensando a lei, nas leis. evitando Exatamente, punições, evitando perder dinheiro exatamente, com multas ou sanções ali, né? exatamente. E, e por outro Siga. lado, a gente sabe que só na hora que a pessoa é, é condenada assim por causa de uma Obrigada. multa, é que ela vai sentir no bolso, né? Você Isso. veja, mesmo assim no dia a dia, no carro, enquanto você não toma uma multa porque você estacionou no lugar errado, você não para de estacionar. Né? Isso. Então, eu acho que a multa assim, é uma coisa que muitas empresas fazem também, não pelo bem-estar de nada, mas é pela sanção que ela vai sofrer depois. Sim, sim, verdade. Passando então Tá. para o A10, eu não consigo sumir ou sumir. Não, agora piorou. Não, Peraí. mas eu vou com a minha caneta mesmo. Eu acho que Então, ele é. Ai, pronto, mas sumiu. Uhum. tá bom, eu fiz bem diferente do seu, eu peguei aqueles Sim, pontos são duas principais, né? professoras, é uma aula, é ótimo, Cada um são tem uma técnicas maneira diferentes. de dar aula, de falar, né? Então, Claro. eu vou falar um pouquinho sobre a análise macro e microambiental, né? Que, na realidade, são análises do ambiente externo e do ambiente interno da empresa. Então, a gente tem que ver, em primeiro lugar, que a análise micro, ela vai focar naquelas elementos que a empresa consegue controlar e que estão próximos dela, né? Como o cliente, o colaborador, o fornecedor e até o concorrente. E ela focando nesses elementos, ela vai fazer o quê? Ela vai conseguir desenvolver uma estratégia bastante eficiente dentro da empresa. Já quando a gente fala de uma análise macro, ou seja, ela vai focar naqueles fatores que ela não pode controlar, né? Como se você pensasse assim, ó, ela não pode controlar, mas ela tem que se adaptar àquele fator, como a economia. Começa a ocorrer o aumento de multa, começa a ocorrer aumento de juro, dá um problema no PIB, então ela vai fazer o quê? Ela vai ter que controlar e se habituar, se adaptar a esses ambientes, né? Como a política, as novas tecnologias, as tendências socioculturais, né? Então a gente vê que a macro ela tem por objetivo orientar o desenvolvimento econômico sem destruir a sustentabilidade, que é um dos fatores que estão sendo muito comentado atualmente. Está todo mundo preocupado com sustentabilidade, as ODS, aquela coisa, o que vai sobrar para a geração futura, né? Então, a gente pode pensar que a análise, no caso da análise microambiental, da macroambiental, é o quê? É uma análise que é feita fora da empresa, né? Ela se refere àquelas forças sociais e econômicas, ambientais e tecnológicos que vão moldar a realidade da empresa, tá? E moldar aquela região onde a empresa está inserida. Agora, então, se você pensar na esfera pública, o departamentos, assim, eles vão criar, eu não lembro o termo agora, eles vão criar leis, vão criar políticas, vão criar fiscalização, que a partir dessas criações,
desses órgãos públicos, a empresa vai poder usar para fazer licenciamento, para se livrar de multa, para assim seguir as políticas nacionais. E no setor privado, são aquelas pressões externas que vão influenciar a empresa nas exigências legais, na demanda dos consumidores, nos padrões internacionais, como é a ISO 14000, na atuação de ONG de mercado, tá? Agora, quando a gente fala do objetivo micro, a gente tem que pensar que é aquilo que ocorre dentro da empresa, é aquilo que a empresa tem controle, e o foco dela, aí no caso, a Sandra está falando? Pode falar, Sandra, você me ajuda. Não, eu só estou assim, fazendo um resumo daquilo que você falou, Ah, né, da questão do macro e o micro, né? O ah, macro é uma abrangência maior, uma é, política, né, nacional de meio ambiente, das leis, tudo. Já o micro, ele está mais próximo, por exemplo, como eu coloco ali, o plano diretor. Inclusive, a gente faz até essa pergunta em prova, gente. Qual é a diferença da Agenda 21, no caso aí de um desenvolvimento urbano? Qual é a diferença da Agenda 21 com o PNMA, que é o Plano Nacional de Meio Ambiente? PNMA. Qual é a é, diferença? É claro que o PNMA veio antes, mas eles têm o mesmo caminho, porém, um está vinculado mais com a política do Brasil e a outra mais, no caso da Agenda 21, ela é mundial, né? Então, até se os alunos colocarem lá uma pergunta, se for achar até no Google, né, que eles usam muito, hoje é chat GPT, infelizmente, né? Qual é a diferença do PNMA da Agenda 21? A gente dá essa resposta, porque eles têm essa linha mesmo, tá? Sendo que o macro ele é maior, é mais voltado para a política do Brasil, tá? Das legislações brasileiras. Não sei se ficou claro, mas eu coloquei aqui um resuminho. ficou. Sim, Ah, sim, a pode Não, continuar, macro. ficou. desculpa, tá? A macro ela é mais externa, né? A macro, então, são ali, são por exemplo, que foi dado nas conferências, que depois o país faz as leis, então tudo isso aí. E o micro é o que No a caso, A empresa, a empresa pode empresa vai fazer. fazer, o né, micro para seria se assim, tornar o micro mais seria responsável. assim, ó, Dentro da decidiu-se empresa. as leis do país. E cada cidadão, principalmente os prefeitos, vamos levar menor, eles têm que seguir lá na qualidade de vida urbana. Ruas pintadas, saneamento básico, saneamento de tratamento de água, de esgoto, ruas asfaltadas, aí já é mais a parte do micro. Então, No pode seguir. público, né? Sim. Agora, no privado, é a empresa, né? A empresa se torna ambientalmente responsável, mais competitiva, né? E como ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através da avaliação dos processos que ela desempenha, dos produtos e serviços que vão gerar impactos no ambiente, né? E ela também vai conseguir isso através da implementação do sistema de gestão, de uma produção mais limpa, do uso eficiente dos recursos, da menor geração de resíduos. E eu penso não, e tudo isso que vai ocorrer a nível dentro da empresa, ele ter que estar relacionado com a conformidade legal, né? Através do cumprimento dessas normas que você acabou de falar, que foram impostas pela esfera pública. E eles procuram também fazer uma melhoria contínua, né? Para reduzir o impacto. Então, a gente vê também, eu deixei aqui embaixo marcado, que enquanto a relação macro ela vai orientar e pressionar através de leis, através de normas, através da sociedade, na esfera micro, ela vai fazer o quê? Ela vai responder a essas orientações, a essas pressões, através da ação prática dentro da empresa, para ser mais sustentável. O meu ponto de vista é dessa forma. É isso mesmo, tá Pode certinho. passar aqui? Pode. Ah,
Prontinho. Vamos lá, a gente passa agora, né, para unidade 11, tá certo? Então, que a gente vai falar de auditoria ambiental. Esse também é bastante grande. Inclusive, pessoal, eu sempre faço alguns paralelos, assim, com a gestão ambiental empresarial como um todo, que, como eu comentei com vocês, né, a minha procedência é de empresas metalúrgicas, né, a Siderúrgica Barra Mansa, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Gerdau e tudo mais. E eu me lembro muito, né, eu sempre fui ali da área de RH e junto ali com muitas vezes em alguma dessas empresas o meio ambiente era junto, né, debaixo do mesmo guarda-chuva da mesma diretoria. E assim, eu me lembro de muitas pessoas com essa formação primeira em administração, lógico que tinham biólogos e outras formações ali, né? Que eu me lembro, é sempre administrador e biólogo, interessante. Engenheiro metalúrgico também estava muitas vezes ali na auditoria ambiental. Então, como que vai fazer? Você tem ali uma auditoria, tem dois tipos ali, auditoria externa e auditoria interna. A auditoria interna, falando como um todo, eu vou aqui assim, eu vou falar em conjunto, tá, gente? Tanto definição, vocês vão ver ali que a UA, se vocês puderem estar acompanhando também o que eu estou falando junto com a UA, melhor ainda, né? Então, assim, você tem a definição, objetivos, funções e responsabilidades e as etapas, tá certo? Então, eu vou dar uma ideia global aqui para vocês. Então, não vou falar assim, gente, definição é isso, 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 objetivos, isso, isso. Mesmo porque esse tipo de coisa não cai nem na nossa prova e nem em questões quando vocês forem fazer um ENAD, por exemplo, ou concurso público, não vai perguntar o que é auditoria ambiental, né? Não vai dar de repente um caso para você analisar. Então, só para vocês entenderem, gente, setor de auditoria dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né? Ela vai ali checar se todos os procedimentos ali, tudo que está sendo feito está de acordo com a legislação, com as normas, tanto as políticas, né, internas da empresa, aquilo que ela prega, e vocês podem ter certeza que essas políticas, essas regras, essas normas internas, elas partem, né, essas micro partem de um macro que veio lá, né, da primeira lá, assim, desde uma conferência até as leis que são nacionais, né, que são obrigadas, a empresa é obrigada a cumprir. Então, assim, vem até no slide anterior, né, que a professora Eva, a professora Sandra estavam falando, é assim, vem o cumpra-se, né, do macro vem o cumpra-se para a empresa. Então, é o que vai cobrar, a empresa vai responder. E quem que vai garantir essa resposta? É a área de auditoria, né? Porque eles vão ser os olhos ali, como é que é? Eu lembro direitinho que tinha um diretor da auditoria ali, que ele falava assim, os olhos e os ouvidos da organização. E sempre eles trabalham são muito detalhistas, né? Naquilo que, assim, a auditoria ambiental empresarial, dentro, né? A interna, ela tem que ser muitas vezes até mais rigorosa do que a externa, porque é a externa que vai chegar ali e vai te dar o título, por exemplo, o título para sua empresa, ou o certificado, na verdade, de ISO 14001. A pessoa, ela cumpre com todos aqueles requisitos que são solicitados por essa norma aqui, enfim, por essa. Então, a auditoria ambiental, o que que ela vai fazer, né? Ela tem todo um processo, então é um processo sistemático, então você tem toda uma regra. No capítulo aí, né, no capítulo não, na UA 11, você vê bem detalhado, até algumas fichas e tudo mais, tá bem interessante mesmo, tá bem completo. Como eu disse, eu só vou passar aqui para explicar essa ideia para vocês, até para vocês procurarem, né, terem ali um direcionamento para procurar para ver como que é isso, né? Então, ele é sistemático, muita documentação, você tem que ter tudo comprovado. A área de auditoria, ela quer ver relatórios, ela quer ver dados, números, gráficos, fotos, filmagens, enfim, né? Ou então quer ir lá na estação de tratamento ali e ver se tá, como é que tá essa. Deixa eu ver aqui o pH, né, dessa água aqui que tá coisa. Deixa eu ver aqui a partes, né, por carbono, né, partes por milhão, como é que é mesmo? Ai,
me deu branco agora, aquele lá de carbono, Partes sabe? por Quando milhão, né? partes por milhão, Crédito isso. de carbono ou emissões de E carbono. emissões, isso, quanto que está É, emitindo essa chaminé aqui e tudo mais. Eu me lembro muito disso, então que eu trago o cenário aqui que eu tô para vocês, é o cenário que eu tenho das fábricas, né, da onde eu trabalhei. Então, assim, a documentação e a verificação, é isso que é o processo que tanto a auditoria ambiental interna e externa, elas vão fazer. Né? A auditoria ambiental interna da própria empresa, ela vai estar ali para garantir uma prévia do que vai acontecer quando a externa chegar, porque assim, de tempos em tempos, essas certificações relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à qualidade também, enfim, elas são renováveis, né? Então, assim, a cada X tempo, dependendo ali da certificação, a cada tantos anos, a auditoria externa vai lá para ver se está tudo certo, se a empresa ainda está cumprindo. Porque senão, né, gente, se Perfeito. for uma certificação para sempre, né, Eva, Sandra, Nossa, então, aí o negócio, já consegui mesmo, pode vai relaxar, né? pro ralo, né? Como Com fala no certeza. popular. Com certeza. Então, assim, nós temos esses objetivos, funções e responsabilidades, né? Então, assim, normalmente você tem o setor de auditoria, né, como um todo, o auditor líder. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês das empresas que era bem semelhante, tanto o Gerdau como a Barra Mansa, como a Siderúrgica Nacional eram bem semelhantes quanto a isso, né? Você tem ali internamente, né, vários auditores, e isso nas auditorias externas também, tá, pessoal? KPMG, Ernst Young, Price e... Meu Deus do céu, são as Big Tem Fours. tantas, né? A Deloitte, isso, são as Big Four que elas tanto fazem de contabilidade e tudo mais, como também tem um setor de auditoria externa ambiental. Então, assim, sempre tem os auditores, e aí, dependendo do projeto, olha, a gente está precisando renovar a certificação da empresa como um todo, então de um determinado setor. Eles vão vir aqui para avaliar um determinado setor. Então, elege-se ali, como se fosse, eles chamavam de gerente de projeto, né? Que seria o auditor líder. Né? Então, dentre aqueles auditores que trabalham aquele setor, então, cada hora é um ali que fica o líder e os demais ali vão trabalhar naquilo, mas não sendo um chefe, mas como a liderança ali mesmo, que é o cabeça, é o que vai responder e tudo mais, né? Temos ali o cliente para quem quer, né? Quem que a gente está atendendo e o auditado. Então, assim, é, quando como é que fala? Dentro de uma auditoria ambiental, né, interna, né? O cliente é a própria empresa, né, e o auditado também. Né? Então, assim, agora, para quem você está prestando serviço, né? E quem quer saber se aquela empresa tem a certificação ou não, né? Então, é bem por aí. Então, tem alguns papéis, e aí, dependendo, gente, da organização, da empresa de auditoria externa, ou da própria empresa em si, né? Tem alguns outros papéis que eles determinam ali. Ali é só um parâmetro, é um geral para vocês, né? O curso sempre vai dar o geral, e aí cada organização tem a Tem sua a própria sua divisão. própria. É, Isso. perfeito. E aí, questão de etapas, gente, que é muito. Isso aí também foi algo mais macro que eu trouxe aqui, que é a questão mesmo da preparação, né? Qual o setor que eu vou investigar, né? Qual que eu vou checar, o que eu vou checar, né? Que tipo de coisa, se é questão de água, ou então de emissão, né? De Produção de gases. resíduos, né? De efluentes. Exatamente. O que que eu vou fazer? Então, assim, é a preparação. Tudo que eu vou fazer é o plano de como, o que e por que eu preciso auditar aquilo, certo? A instalação, ou seja, a instalação da auditoria é quando vai acontecer, ok, tá todo o planejamento aqui, né? Então, instala-se a auditoria. Então, é aquele período, né, que todo mundo fica assim, não, cata aí, tem empresas super organizadas, tem tudo na pastinha, tudo bonitinho, não sei o que, tudo. Eu me lembro, na maioria das vezes, quando passava, gente, é época de auditoria, saía todo mundo caçando dado para tudo quanto é lado, gente, é uma coisa inacreditável, né? Assim, todo ano tinha, praticamente, ou a cada 6 meses tinha, e tinha setor que não aprendia, saía catando informações, assim, de última hora. Então, é assim, instalação, quando o auditor passa e verifica a documentação, faz testes, né, para ver se está tudo nos conformes, antes da externa passar. Se a externa passar e não tiver na conformidade, ó,
Acabou o certificado, acabou, assim, a empresa muitas vezes leva multa, dependendo do objetivo da auditoria também, né, para ver se está tudo certo, né, e atividade, não que se tem que fazer algum ajuste e tudo mais. É isso. Algo a dizer, meninas? Não, Não, acho que ficou bem claro, tá? Tá certo. É, só Certinho. tô fazendo um também geral mesmo, depois, pessoal, vocês veem lá os Tá detalhes, né, bem só... redondo, porque tá bem está bem certinho. redondinho, né? Sim, É, sim. alguma dúvida aí no chat, alguma coisa? Não, ninguém escreveu ainda. Nossa, será que eles estão atentos? Eu acho que eles dormiram, viu? É, ninguém Acho que tá a falando turma nada. dormiu, né? 2 horas da tarde, depois do almoço, né? Somos em 9 na sala. Ah, Pouca pessoa, Professor, sabe o que eu acho que é também? horário, O sim, horário que sim. é um É, a horário gente de marcou o horário de trabalho, acordo com as né? a nossas Denise falou possibilidades. tranquilo, por É, enquanto. que É, bom, Denise, que obrigada. bom. A Então, Josiane, não, professora, estou trabalhando também. Quer dizer, está no Sim, a trabalho. gente sabe, é o horário, não, com é, certeza. Depois assiste de novo quantas vezes precisar É, e quiser. Partiu. complementando, eu não estou numa live, viu? Complementando também agora o sistema de gestão ambiental, que bastante coisa a Leila já falou no sistema de gestão ambiental na empresa, né? A gente tem que, assim, eu acho que tem que ter bem, assim, a consciência que o sistema de gestão ambiental é um conjunto de políticas e procedimentos e práticas que a organização tem que usar para reduzir o impacto ambiental nas suas atividades. Isso daí sempre no sentido de conciliar o crescimento da organização com a sustentabilidade, que eu acho que é o foco de tudo no mundo. É conciliar mesmo o que eles produzem com a sustentabilidade, né? Então, quando a empresa ela faz isso, ela vai melhorar o uso dos seus recursos, ela vai gerenciar de maneira bastante sadia, bastante promissora os resíduos que ela produz, ela vai reduzir os riscos, ela vai garantir a conformidade com as leis ambientais, tá? Então, a finalidade da gestão ambiental vai controlar os impactos que ela pode causar, ela vai reduzir a poluição, ela vai cumprir lei e vai melhorar o desempenho dela, assim, perante a sociedade, perante o meio ambiente também que ela está trabalhando, né? E ela, toda a gestão ambiental, ela é baseada na ISO 14001. Então, a ISO 14001, ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar como a organização ela vai montar o seu sistema de gestão. E como a Leila estava falando lá na auditoria, ela exige que metas sejam determinadas e nessas metas tem que estar os objetivos claros do que ela quer. Ela tem que ter os procedimentos também bem determinados, assim, com instruções escritas sobre como cada atividade deve ser feita para não impactar o meio ambiente. Aqui em registro tem que estar assim, tem que ter a prova fotográfica, tem que ter a prova na forma de planilha, na forma de relatório, para mostrar que ela está realmente cumprindo aquilo que está sendo que ela propôs a fazer, né? Ela também tem que ter um monitoramento para acompanhar os resultados. Esse monitoramento ele vai ter que ser através de medições, através da verificação se aquelas metas que foram propostas estão sendo cumpridas de maneira clara, né? Como assim, como a Leila falou, vai medir, ó, eu coloquei na minha meta lá que eu quero reduzir o consumo de água, então vai todo mês lá medir, ó, tá sendo reduzida a água, eu vou diminuir vou pôr a quantidade de resíduos que eu vou liberar no ambiente, vai medir lá a quantidade de carbono que foi liberado, então ela tem que fazer isso. E tem que ter também, depois,
passar pela auditoria, né? Para que a auditoria já é uma verificação formal, que, como a Leila falou, ela pode ser tanto interna como externa, para confirmar se tudo está feito de acordo com aquilo que foi proposto. E o motor da gestão ambiental, da ISO, né, é o ciclo PDCA, né, que procura fazer melhorias contínuas no planejar, né, que é identificar aqueles impactos, é definir as metas, no fazer, que a empresa vai executar, ela vai treinar os seus colaboradores, ela vai fazer o quê também? Ela vai implementar ações. Então, tudo o fazer é de acordo com aquilo que foi proposto, né? Daí depois ela vai checar também, né? Ela vai, como a gente já tinha falado lá, ela vai monitorar, vai verificar, vai registrar, fazer auditoria, comparar as metas. E por fim, ela vai corrigir aquelas falhas no sentido de prevenir novos erros, de estar se melhorando, melhorando a sua produtividade, melhorando a sua visão de mercado continuamente. E acho que o principal benefício de tudo isso, da aplicação da gestão ambiental, é a redução dos resíduos, a redução dos custos, dos riscos. Ela está trabalhando de acordo com a conformidade legal ambiental e a imagem positiva que ela vai ter assim, perante o mercado e a sociedade. Alguém tem alguma dúvida? Eu falo, acho que muito rápido às vezes. Nossa, Olha, você Eva, colocou bem. eu também acho que ficou bem claro, bem organizado tudo. Eu não sei se o pessoal aí que está ouvindo tem alguma dúvida, mas assim, tá super, super didático, mas a gente é suspeita, né, Sandra? É, Mas, né, não tem, assim, super tranquilo mesmo. Não sei se alguém aí se manifestou no chat, mas Porque, qualquer coisa. Uhum, sabe, claro. eu acho que quando ela tem um sistema de gestão, que quando a empresa ela tem o seu sistema de gestão ambiental bem organizado, ela não tem medo de auditoria externa, né? Porque Não, ela não tem o que fazer. é só Então, esperar. é É, só esperar. Então, e porque eu acho, às vezes, assim, em prova, como você falou, não cai assim, o que é isso, o que é aquilo, mas a pessoa precisa ter aquele conceito na sim, cabeça, ter aquela entendi. formação, olha, isso é assim, isso é assado, para ela poder resolver aquelas situações, problemas que vão aparecendo. Sim, sim, com certeza. Bom, passando aqui então, gente. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Então, dando continuidade, né, no que a professora Eva estava comentando, né, do sistema de gestão ambiental, a tal da implantação, né, É, gente? Então, a gente... Oi? não, isso daí é importantíssimo, né? Sim, a implantação, então, desse sistema, né, de como... Sistema de gestão, né, de como que ele é. Gente, aqui também, né? É um capítulo bastante detalhado, tá certo? Então eu fiz até esse ciclo aí. É um ciclo mesmo, sabe? Assim, eu tanto segui ali um ponto, o número um, número dois, número três, como que segue o capítulo ali que vocês estão estudando, tá certo? E também são ali são as etapas, né? De como que deve ser feito. Então tá na ordem certinha ali de implantação também, certo? Então, assim, nós temos aqui, né, o capítulo propôs uma divisão ali de 6 procedimentos, 6 etapas, na verdade, para a implantação. Então, nós temos ali o primeiro, organizar. Né? Ali é muito importante ter todo o propósito da organização, né, com relação à gestão ambiental. Eu acabei de falar aqui para vocês, gente, a minha origem é empresa metalúrgica. A organização de um SGA para uma metalúrgica é diferente para uma empresa de cosméticos como a Natura ou de alimentos como a Nestlé. Por quê? Tem procedimentos fabris,
que são totalmente diferentes em si, e elas trabalham com insumos diferentes, com tipos de poluidores diferentes. Então, assim, por isso essa organização precisa ver que tipo de empresa que é, né, como assim, que tipo de produtos ela faz, quais são os pontos ali de críticos, né, da questão ambiental. Então, você precisa ver ali se é o ar, água, enfim, se a empresa parece que é tudo, né? Mas a forma como ela tem que evitar tal poluição, ou tem que estar naquele limite de emissão, de resíduos, de poluição de afluentes, enfim, né? Tudo isso. Então, organizar, é ver ali o que aquela empresa precisa, onde que ela precisa ter atenção com relação ao meio ambiente, certo? Aí, feito toda essa organização, feito todo esse mapeamento, então você vai partir para o segundo item ali, que é a política ambiental da empresa. A empresa já tem uma política ambiental. Se ela não tem, antes dela ter um sistema de gestão ambiental, ela precisa ter esse documento. Ela precisa ter isso organizado. Isso aí são normas, gente. E no capítulo está detalhado ali como é que acaba construindo, organizando isso, tá certo? Então, qual vai ser a política ambiental da empresa? Se ela já tiver, excelente, ou organiza algumas coisas, ele aproveita para, a partir do que foi resgatado, né, a partir do que foi levantado no item 1, organização, você acrescentar ou fazer os ajustes nessa política, tá certo? Temos aí a etapa 3, que é os aspectos e impactos ambientais, então vem tudo crescendo, é um crescente, ele vem crescendo e vem detalhando, afunilando cada vez mais, né? Você parte de uma política ambiental para verificar os aspectos ali, os detalhes, né, dos impactos ambientais, de que cada processo da empresa, cada procedimento que ela faz, cada produção, cada etapa de produção que ela tem, quais são os impactos ambientais. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Acho que tá tudo certo, né? Eu E estou aí, respondendo aqui o Marcos, acho que é sim, o que que o temos? Marcos. Ele perguntou assim, né? Vai cair a aplicabilidade do SGA em algum determinado ramo, por exemplo? Aí ele fala, uma mecânica de bicicletas, por exemplo, deveria se preocupar mais com a parte de descarte, talvez? Ah, sim. Tudo, Opa, tudo, é muito né? interessante, né, gente? Vocês sabem, só um parênteses até para as colegas, como é que é o nome dele? Marcos. Marcos O querido. Marcos, você sabe que eu aqui em Cachoeira Paulista, né? Eu morava na avenida principal, aqui é uma avenida que ela é. A Cachoeira tem muito morro, né? E aí, normalmente, para eu ir para o centro da cidade, eu descia. E tá cheio de mecânica, né? Hoje eu mudei, eu moro no centro, hoje eu moro aqui no Miolinho. Mas eu morava na avenida, daí tem uma mecânica aqui que ela é bem simples, sabe? A mecânica raiz, porque ultimamente as mecânicas parecem mais hospitais, né? Assim, de tão limpas que elas você não vê uma graxa, nada de coisa, né? Então, assim, é aquela raizona mesmo, e aí você vê aquele lastro, assim, de óleo escorrendo, sei lá para onde. Você só vê assim, porque como é uma descida, você vê ali, como é uma mecânica pequenininha, ninguém tá muito interessado, ninguém vai auditar, ele vai bater na porta e vai auditar, entendeu? Assim, não tem essa visão, ou essa cultura, esse interesse, ou essa coisa. Eu mesma passo para lá e para cá, eu vou fazer, vou lá denunciar. Agora eu posso denunciar, ué, né? Então, assim, e você falou da loja de bicicleta, isso aí é excelente. Mas é muito interessante quando aí vamos chamar de empresa, né? Quando essa empresa, essa loja de bicicleta, essa mecânica, enfim, coisa, ela está preocupada. Vai ser um diferencial, porque daí você vai ver que está tudo organizado, tudo muito limpo, e aí como é que faz o descarte? E assim, às vezes a empresa passa a ganhar dinheiro com isso. Vamos supor, tem o óleo ali. Eu não entendo muito de lugar de bicicleta, não. Eu só pedalo, e mesmo assim. É sentar na bicicleta e ir. Eu deixo lá com o dono da bicicletaria lá, ele cuida, né, para mim, mas eu não sei, mas eu imagino que tenha uma série de resíduos ali que precisam ser tratados. E tem muitas empresas, inclusive as pequenas, e principalmente as pequenas, que ganham dinheiro com isso, né? Sendo para reciclagem, enfim, uma série de coisas. Isso aí acaba. Você vê, às vezes, assim, custa alguma coisa, às vezes, implantar, de repente, um coletor, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, o que você coletar, você pode vender, né, para Então, alguém que. isso até
professora Leila, é isso até que eu estou Sim. falando, escrevendo no chat para ele, Ah, que legal. né? Aham. Percebeu-se ao longo do tempo que o meio ambiente é um grande negócio, né? Ó, Estou aqui estamos aqui respondendo. no curso de gestão empresarial, né, gente? É. Ah, que legal, um grande negócio, com certeza. Eu não sei. Depois, Marcos, coloca aí pra gente, né? Se você conseguir ali, o que que você veio, como que você tirou essa pergunta? O que que você vem observando que poderiam ser coisas, nossa, isso aqui dá impacto ambiental. Por outro lado, eu posso, né, fazer dessa forma. Nossa, eu fiquei curiosa. Fiquei curiosa. Assim, excelente. Nossa, adorei o teu exemplo. A gente fala de empresonas tão gigantonas, assim, tudo de repente ali tá do nosso lado tem um exemplo maravilhoso aí para a gente dar, né? Muito legal. Obrigada aí pela participação. E aí, gente, nós partimos ali para o quarto ponto, né, dessa implantação, que são objetivos e metas ambientais. Então, novamente, pessoal, dependendo do ramo da empresa, então vamos partir agora para as empresas menores. Muito obrigada por chamar isso, Marcos. Nossa, adorei, fez um boom assim na minha cabeça. Por exemplo, ele falou de. Me desculpe se eu estiver falando bobagem, mas que eu entendi é uma bicicletaria, é isso, né? Se não for, vamos supor, eu vou trazer uma bicicletaria que seja mecânica, tal da mecânica pequenininha lá, raiz, que aí o óleo está escorrendo, ou então uma confeitaria, uma padaria, certo? Então são empresas completamente diferentes. Elas podem até, por exemplo, a bicicletaria com a mecânica, elas devem ter pontos em comum ali no que elas mexem. Da mesma forma, aquela confeiteira, aquela moça que faz bolos, doces e tudo mais, ela tem alguns pontos em comum de descartes e tudo mais que uma padaria. Tá certo? Então, é muito importante no momento de se aplicar um sistema de gestão ambiental, de se implantar, é muito importante ver qual que é o objetivo disso, qual que vai ser o objetivo disso e quais vão ser as metas ambientais. Gente, eu vi fazia muito tempo, né? Eu passava muito esse vídeo para os meus alunos do presencial. Era um vídeo assim de daquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí a reportagem era de uma empresa que fazia bolos, que vende esses bolos que a gente vê nos supermercados e tudo, aqueles bolos confeitados, né? Que a gente vê nos supermercados. Ela é uma empresa que fabricava isso, né? E aí o que que eles tinham, né? Tinha a questão de lavar aquelas formas e que usa muita manteiga e tudo mais. E aí eles gastavam muita água, muito detergente. Então, olha o impacto disso. E aí eles passaram, eu vou dar um exemplo só da questão de lavar, né? Daí eles pensaram, estudaram ali e implantaram, teve um gasto, né? Implantaram ali um tanque, né? Que eles enchiam de água, colocavam ali os detergentes, coisa, deixava primeiro aqui as panelas, né, as formas ali de molho, e depois era só dar o enxágue, e estavam maravilhosas, né? O tempo de serviço, tudo coisa. Então, a economia que se teve de detergente, de água e tudo mais, ajudando ali contra os impactos ambientais, isso aí foi magnífico, né? Assim, foi maravilhoso. Que, por um lado, você teve um investimento, você teve que gastar dinheiro, por outro lado, você economizou, assim, se pagou, né? Se pagou. E aí teve um segundo exemplo dessa mesma empresa, que era assim, o que que fazer? Que antes eles simplesmente jogavam no lixo os papelões ali das embalagens, dos produtos que eles compravam. Simplesmente, ó, pega e joga. E aí eles passaram a fazer um contato com um grupo de catadores ali e eles vendiam para esse grupo de catadores, né? Eles passavam coisa e o dinheiro desse papelão passou a compor passou a ser utilizado para comprar o café da manhã da galera. Né, dos empregados ali, eles não tinham café da manhã, porque é uma empresa pequena, não tinha um café da manhã ali oferecido. E um baita de um cafezão, sabe? Com fruta, pão, com coisa, café com leite, aquela coisa toda, né? E vocês veem assim, teve essa responsabilidade, qual que é o descarte, tem as normas para serem cumpridas também, porque se é uma empresa já, e se ela está vendendo para outras empresas, elas querem saber, e aí? Como é que tá? Como é que é a higiene disso aqui? Né? O que que vocês fazem? Qual que é a responsabilidade de vocês? Porque a empresa, gente, tem um reverso. Eu posso muito bem, eu posso de repente estar com o meu processo tudo bonitinho, o supermercado que compra esses bolos, tá tudo bonitinho ali na questão do meio ambiente, mas se eu faço contato com empresas que não tem nada a ver, aí dá problema.
para ele mesmo também, sabe? É o indireto. Tá? Então, assim, aí parte para os planos de ação, né? Quais vão ser os objetivos, metas, situação, como que está a situação atual e quais vão ser as ações, tá? Então, você desenhou tudo, você organizou, verificou a política ambiental da empresa, se tem, se não tem, você vai escrever, enfim, os aspectos ambientais, objetivos e metas, tal, você parte para a ação e depois quais são os procedimentos para essa a implantação finalmente. Pessoal, antes finalizando já aqui, parece uma coisa tão complexa, mas por favor, leiam um capítulo e vocês vão ver que tudo dá para adaptar de acordo com. É isso que eu falei assim, organização é de acordo com a empresa. Então, se é uma empresa pequena, então dá para fazer isso. Não precisa fazer altos documentos, porque se eu falo de processos enormes. É porque a empresa é enorme. Se a sua empresa é uma empresa simples ali, dá para fazer coisas maravilhosas. Como eu acabei de falar, o descarte do óleo, vende esse óleo, né? Descarte de papelão, como é que pode fazer nessa organização? Então, pode ser muito simples. Vocês veem as normas ali, vocês vão estar, né? De repente, até com certificação, hein? Que coisa maravilhosa. E aí, isso aí amplia também o mercado, né? É Eu isso. concordo com você, Leila, porque eu acho que não tem tamanho de empresa, pode ser o tamanho que for pequena, média, Isso adapta o ela processo, pode não precisa usar ser. Sim, todos os protocolos do sistema de sim. gestão, da gestão ambiental, dentro de qualquer empresa, que ela vai sempre sair ganhando, né? É, como é que é a gestão ambiental como um capital, né? É, Então, é bem por aí, que nem eu voltando naquela oficina mecânica raiz que eu comentei com vocês, né? Daquele óleo escorrendo, o que será que ela não podia? Ela tá perdendo, é um dinheiro escorrendo ali. Ela tá é. poluindo o ambiente e tá perdendo dinheiro olha lá, o dinheiro indo embora, né? É isso. Tem mais coisa aí, gente? Não, acho que foi perfeito, viu, Tá. Leila? Tá bem, bem, Foi bem nítido. perfeito. Tá, vamos passar, então, que a gente já Nossa, tá. A gente se empolga, a gente fala que nem é, professora, eu principalmente, eu falo igual professora, gente. Eu estou me é. segurando aqui, senão eu vou atrapalhar o tempo todo. Não, Não, mas atrapalhar é tão nada. bom Que você isso. conversar, você pôr a sua opinião, viu, Sandra? É tão Amém. gratificante. Assim, eu acho que Nova dinâmica. melhora tanto a nossa conversa, né? Eu acho que Sim, engrandece aquilo que a gente com está certeza. fazendo. Obrigada, Com viu? certeza. Estou me segurando um pouco aí para não falar É, demais, que eu também sou tagarela pra Não, caramba. Mas não, tá não. bom, viu? Tá? Vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá? Não Exato. precisa. tá. Nossa Senhora. Então vamos. Então, o Sistema de Gestão Integrada, o SGI, é um Eu não sistema. consigo tirar esse negócio aí. Pronto. Ah, não tem problema. Eu acho que o princípio central dele é não separar as políticas que são determinadas pela empresa. Então, ele vai ter que ter uma política integrada, tanto a política da qualidade, como a política ambiental, como a política da saúde, tá? Então, quando ele aplica mesmo esse sistema de gestão integrada, ele vai evitar que ocorra conflito dentro da organização, ele vai reduzir o trabalho dentro da organização e ele vai evitar também duplicidade de afazeres na organização. Então, ele também é todo, se você vê aqui no cabeçalho, né? Ele tem a gestão da qualidade, ela é normatizada pela ISO 9001, do meio ambiente pela 14001 e de segurança e saúde do trabalho pela 45001, tá? Então, a gente tem que ver que a implementação do SGI, ela vai evitar o quê? Duplicidade nos processos de documentos, ela vai reduzir os custos operacionais, vai padronizar os procedimentos e melhorar a eficiência global da empresa, né? O princípio central vai ser o quê? Vai ser unificar tudo em uma mesma política. Então, quando a gente pensa, você vê, ele vai ter uma única política para a qualidade, para o ambiente, um único plano para qualidade, ambiente, saúde, uma única instrução escrita para qualidade, ambiente, saúde, um único formulário identificado
para essas três vertentes, né? E os elementos essenciais do sistema de gestão é a integração, né? É para ter um planejamento conjunto de riscos, de impactos e de oportunidades, tá? Pode falar. Posso dar um exemplo do que você está Pois falando? não. Eu tenho aqui, né, criei um exemplo, pesquisando, de uma indústria química. É, Como é que seria o exemplo de um sistema de integração dentro de uma indústria química? Então, ó, uma empresa, no caso da química, ela decide integrar o seu sistema de gestão ambiental, que é o ISO 14001, com o sistema de gestão de qualidade, que é o ISO 9001, e o sistema de perfeito, segurança e saúde, que é o ISO 45001. Com isso, cria um único procedimento de perfeito. controle, né, no caso dos produtos químicos, abrangendo qualidade dos materiais, segurança no manuseio, riscos ambientais, impacto social, e isso trabalha também, claro, dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Evitando aí riscos, acidentes e levando melhoria de forma conjunta dentro desses ISOs todos que eu falei, que é o sistema da integração. Todos esses ISOs que a gente até falou aí atrás se unem agora para melhorar tudo, até a questão da saúde e social. Desculpa. Perfeito. Eu acho, Sandra, que quando você põe assim o exemplo da indústria, fica muito mais fácil até do aluno compreender do que a gente falar das etapas, dos princípios, dos elementos essenciais que entram no sistema, dos benefícios que ela vai receber, Melhoria da qualidade né? corporativa da empresa, né? Então, Então, eu achei super importante. Eu acho que da próxima vez, se eu for participar de uma live, eu vou procurar um exemplo, assim, bem claro para né? dar, Você fala a porque fica teoria e eu vou dando os melhor do que... exemplos. A gente pode É, combinar. Porque Você na fala a tem... própria UA teoria, tem bastante, né? Eu vi ali, é uma das UAs ali que ela apresenta assim 5 casos seguidos assim de, É, não vou lembrar qual exatamente, mas inclusive até se possível os alunos colocarem ali, eu não sei como, né, onde que vocês trabalham, se vocês têm as empresas de vocês, os negócios de vocês, porque daí ajuda a gente, né? A gente está aqui na UA 14 já, mas coloquem aí, se vocês conseguirem, puderem, digitar aí no chat, não exatamente o nome, né, da empresa, mas que ramo que você, se é uma empresa grande, se é médico, se é pequena, se é microempresa, né? Coloca aí, porque daí a gente puxa a gente pode puxar alguns exemplos, que nem eu falei agora, né, do negócio do bolo, da bicicleta, é, do negócio do, né? Então, às vezes a gente consegue adaptar é, também, né? Então coloquem aí, com então, certeza. é Uhum. porque como acho que foi a primeira live que eu fiz, eu achei que tivesse, assim, que por os princípios Imagina, mesmo, Eva, que isso, você é mas professora, é, Eva, você eu sei, é. mas porque eu não sei, eu talvez tenha me confundido com uma aula, né? Mas eu acho que Mas é ficou assim uma com aula, é. mas não, assim, mas não é uma aula de revisão, mas com Sim, exemplo, eu acho que você falei, que eu sim. falaria mais coisas, assim, com menos coisa escrito, né? Não, Eu tá sei que, certo. inclusive, o PDCA também ele vai ser único para a qualidade, para o ambiente, para a saúde e segurança do trabalho, tá? E os benefícios são assim, elas terem uma operação mais segura, né? Ser mais sustentável, mais eficiente, com mais qualidade, menos risco, menos desperdício. Aí eu acho que o próximo é meu também, não é? Se alguém tem Isso, alguma... é Será que sim. alguém ficou com alguma dúvida? Ai, sumiu aqui. Ué, como assim? Espera um tá pouco. perfeito o que você É. falou, que tá Tá. perfeito. Espera- Reapareceu? Vocês estão Não, vendo a minha tela? Eu tô. espera um pouquinho só, eu vou pedir Tá ajuda. Eu bem, não sei se eu apertei alguma coisa. tá bem. Espera um pouquinho. Ai, sim. Eu já coloco aqui. O Ah, negócio é que voltou. Tá, voltou. Desculpa voltou. aqui. Não, Fica. não, eu Ai, acho que desculpa, foi. deixa eu voltar para cá. Tá. Agora o AC trata dos selos das rotulagens ambientais, né? É, é, sou eu mesmo, né?
Então, quem que trata dessa parte aí de selo de rotulagem, todas as regras estão na ISO 14020, né? E a gente pode falar que os selos, as rotulagens, elas são aquelas marcas aplicadas no produto e que vai informar sobre o desempenho do produto, o desempenho ambiental na produção daquele bem, né? Daquele bem ou daquele serviço. E com o selo, e com a rotulagem, ele vai ajudar o consumidor a escolher com maior, vai escolher o produto que ele vai consumir, vai incentivar a empresa a reduzir os impactos, vai aumentar a transparência da responsabilidade social, socioambiental dela. Então, a importância da empresa conseguir a rotulagem ambiental é que vai melhorar a imagem dela, vai facilitar as decisões na compra e auxiliar, né, na conformidade com a legislação. Então, a gente tem três tipos principais de rotulagem, né? Tem o que é o tipo 1, que é da ISO 14024, tem a 2, que é da 14021, e tem a 3, que é da 14025. Então, o ISO tipo 1 é uma certificação que é voluntária, tá? Feita por terceira parte, não é a empresa que faz. E para a empresa obter esse selo, ela vai ter que ter um controle rigoroso, ela tem que o produto tem que ser submetido, produto e os processos, por um controle bem rigoroso. O 2, o selo 2, o tipo 2, é uma autodeclaração que é feita pelo próprio fabricante, né? Se o material é reciclado, se é biodegradável, se contém material reciclado, mas ele exige bastante também a veracidade da comprovação. E o tipo 3 é que é uma declaração ambiental do produto. Essa é baseada em todo o ciclo de vida do produto, tá? Com as informações quantificadas, comparáveis e verificada, né? Então a gente tem que ver que com relação ao ciclo de vida do produto, a rotulagem ambiental considera desde a matéria-prima que foi utilizada para fazer todo o processo de produção, o transporte e até depois, no final, o descarte. E os benefícios da empresa ter o selo e a rotulagem é reduzir o impacto, é ter uma maior competitividade no mercado, ter maior confiança dos consumidores e da própria empresa das próprias empresas e do governo. Eu não sei se ficou claro. Mas eu, assim, comumente, como consumidora, eu costumo procurar um produto que tem uma origem, tá? Que ele tem uma origem, saber como ele foi fabricado, eu sempre procuro isso daí. Agora, eu não sei se a maioria das pessoas são conscientes nesse consumismo desenfreado que a gente vive. Olha, professora, em aula eu cito justamente isso. Eu chamo atenção e todos os alunos falam: Nossa, professora, nunca reparei, né? Porque muitas vezes eu vou no supermercado e às vezes eu ia lá com a minha mãe, e tudo, e ela parava e eu ficava tempão olhando os rótulos, né? Os rótulos dos produtos, principalmente comparando os importados, tal. E aí minha mãe, mas você não vai comprar. Você não vai? Eu falei, mãe, eu só estou lendo o rótulo, só estou preparando para minha aula, né? É. Então, até na prova presencial, eu falo para os alunos em uma questão, eles levarem rótulos ambientais para colar na última questão, por exemplo. Ah, Chama entendeu. atenção porque eles não visualizam. Ai, professora, eu nunca percebi. Começa a perceber como aquele produto que tem um selo ambiental, uma preocupação ambiental, ele faz a diferença. Faz É, a e, diferença. e eu acho que é muito importante a pessoa, o consumidor saber e as empresas se preocuparem com isso também, né? A rotulagem ambiental acho que é uma coisa extremamente importante na conjuntura atual que a gente vive. Exatamente. Podemos
Bom, dando continuidade, vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, então tá bom, porque deu aquele silêncio assim, né? Aí eu fiquei com receio. Gente, essas figuras aqui eu tirei da própria UA, apostila. tá certo? Eu fiz ali um print e coloquei aqui, é a UA 16, é a última, né? A respeito de produção mais limpa. O que vocês estavam falando aí, colegas, a respeito dessa rotulação e tudo mais, tem algumas empresas que é obrigatório, né, o selo ali, né? Então é importante a gente ver aquelas que não têm, né? Se tem algum produto que é obrigatório ter alguns selos, então aqueles produtos que não tem, pessoa, opa, peraí, né? Como é que é esse negócio então? Né? Com Isso certeza. passou a ser, professora Helena, histórico, porque Sim. quando a gente volta lá nas discussões do Clube de Roma, a gente vê que quando o Brasil chegou com aquela participação, né, na primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, em 72, e o Brasil chega com aquela filosofia de que a poluição é o preço que se paga pelo progresso, muitas empresas do mundo todo poluidoras, elas vieram para cá. Opa, esse país aí não tem lei, blá, blá, blá. E muitas Uhum. ficaram lá, nos países onde já existia uma legislação rígida. E a saída para essas empresas, para não perder competitividade no mercado mundial, foi justamente implantar o ISO. E o ISO, ele traz o marketing, né? A rotulagem, o marketing. E essas empresas que não aderiram ao ISO, porque para se aderir ao ISO tem muito custo, porque para você aderir ao ISO 14001, você tem que trocar maquinário, você tem que ter uma limpeza. É tipo assim, a Uhum. Volks, a fábrica da Volks, na Alemanha, o piso brilha, os mecânicos são todos impecáveis, o macacão deles não tem gasto, não tem sujeira nenhuma. Então, o que que essas empresas que não aderiram ao ISO porque gastaram? Elas começaram a colocar também nos rótulos, né, as propagandas Sim, ambientais que elas sim. têm e que Você acabou falou virando tudo. lei, né? Como você acabou falando É, agora, que exatamente. acabou, Tipo assim, eu gastei tanto com isso, eu tenho que ter um exato, e diferencial, coloca acabou lá no virando lei. selo, É. né? Então, isso Aham. é um fato histórico, essa questão da rotulagem Sim, até, que né? bacana. Que Viu, legal, que legal. Sandra? O Oi. Marcos fez uma pergunta, acho que sobre certificação. Não, pagar não. Ela já está pagando quando ela É, adere. Por Isso, exemplo, isso. aquelas que têm certificação do ISO, elas já pagam caro por isso, porque a Isso. É empresa tem que pago, ser sim. impecável, tem que ser Isso. pintada, o chão tem que brilhar, as máquinas têm que ser novas, os funcionários, a gente só pensa também na empresa, os funcionários têm que ter qualidade de trabalho, tem per- que ter, como é que fala? plano de Atestar, como é que fala? Médico lá. benefícios, É, né? Tem que para ter ter a benefícios. certificação tem que pagar. Então, nessa Acho hora, que. paga-se e paga muito. Aham, sim. Pessoal, aqui muito do que a gente falou, já que é a última unidade de aprendizagem, né, é bem interessante porque quando eu vi os exemplos, principalmente os fluxos, né, bem da onde eu vim, né, então isso aqui para mim é o quintal lá de casa, principalmente ali fazendo o ciclo aqui, ó, esse aqui, nossa, isso aqui me fez altas lembranças, isso aqui, né? Como é que é? Memória afetiva, isso aqui. Mas a gente chega lá. Bom, pessoal, a gente estava falando de uma série, né? Aqui o A16 é a produção mais limpa, então, como fazer isso? Né? Então, a gente tem uma série de. Vocês vão ver aqui que algumas falas do que a gente vem tendo, né, vão se encontrar nisso, porque é o objetivo final, né? Ter uma produção mais limpa e preservar ali o meio ambiente. Para isso, tem que ter uma gestão, né, desses insumos, enfim. Então, nós temos aqui um exemplo de uma fábrica, né? Essa fábrica a gente pode ter um exemplo de qualquer coisa. Vamos pensar até quando eu falei assim, numa confeitaria, enfim, numa mecânica, né? De qualquer coisa. Ela tá desenhadinha assim como fábrica, mas vocês podem até um salão de beleza, certo? Olha lá, ó. A energia entra aqui, né? Os insumos, a água, tá certo? Então, você tem aqui, aí a fábrica toda, ela vai ter um consumo de energia, né? Vai sair ali o produto,
vai sair também resíduos sólidos misturados com óleos. E você tem aqui a estação de tratamento de efluentes e líquidos. Então, que isso? E as emissões atmosféricas. Beleza. Então, o que nós temos, gente? Qualquer que seja o exemplo, eu até falei assim de salão de beleza, mas que sim, usa água, usa energia elétrica, usa insumos que daí já vem shampoos e tudo mais. E aí, que são resíduos. Tá certo? Então, outro dia eu estava conversando com umas colegas, né, assim, professoras, que elas têm o cabelo umas que têm o cabelo bem curtinho, falando só, olha, ter o cabelo bem curto é ecologicamente correto, né, porque você usa menos shampoo para lavar, menos água, é mais econômico e tudo, menos energia elétrica. Você vai assim, caramba, meu, até no cabelo, não tinha pensado nisso. E é verdade, a gente podia colocar aqui o cabelo aqui como, né, mas como a gente está na gestão empresarial, vamos lá. Né, vamos voltar aqui para a nossa fábrica. Mas faz todo sentido. Bom, então aqui tem todo esse consumo, né? Tanto de insumos de água, a matéria-prima, né? A gente pode chamar isso aqui de matéria-prima, isso aqui está parecendo uma madeirinha, alguma coisa assim, que vai trabalhar aqui dentro e vai sair os produtinhos aqui, vão sair os resíduos, vai sair tudo isso. Então, como que sai isso? Então, como fazer uma produção mais limpa? Aí lá dentro da UA, não sei, alguns podem estar no celular, talvez não enxerguem, está com a letrinha pequena. Né? Então, talvez não consigam enxergar, mas isso tem lá na UA, tá, pessoal? E de repente, se vocês conseguirem assistir pelo computador, vocês consigam ver, tá bom? Porque tá pequenininho mesmo, eu quis copiar e colar porque tá tão perfeito isso. Então vamos lá, produtos novos, né? Então eles podem vir a partir de produtos velhos, certo? Não, deixa eu voltar aqui novamente, né? Ah, os produtos novos, né, podem vir a partir de produtos velhos, né, que tem ali uma recepção, inspeção, né, e se ele tem essa inspeção ali, vai para desmontagem, né, o que vai acontecer com ele, né, ele se torna um produto velho, vai para desmontagem, separação, fracionamento e depois vai para reciclagem. Olha só, é todo um ciclo da produção mais uma. Tem algumas organizações, por exemplo, eu vou me lembrar aqui tem outras mais, mas foi a primeira que me veio, né? Tem empresas que coletam baterias, pilhas, tem outras empresas que coletam suas próprias embalagens ou outras embalagens de plástico, e isso dá uma conotação, né, uma imagem interessante para a empresa, como também isso é muito bom para ela, né? Se ela vende aquele plástico, né? Ou se ela recicla, tem ali recicla aquele plástico, ótimo. Agora, detalhe, tá, gente, que o processo de reciclagem também é uma coisa que não é barata, tá certo? Então, por isso que muitos ali preferem ali vender aqueles insumos, que seja o plástico, que seja os metais, enfim, tem a parte de sucata, né? A CSN é uma que compra muito sucata, automóveis, geladeira, um monte de coisa, que daí ela joga num dos fornos que ela tem, né, para derreter tudo isso, né, para depois ter um outro processo para purificar aquele aço, para ela poder reutilizar. Então, olha só, tem todo um setor específico para reutilizar aquela sucata. Mas o fato dela estar comprando sucata fica mais barato do que ela comprar um aço novo. Né? Então, para a empresa colocar, né, para ela ter essa produção mais limpa, de não usar mais, que seja um alumínio, que seja o aço, né, e dela reciclar isso, então custa um dinheiro sim. Se ela optou por fazer esse tipo de reciclagem e tudo mais, ainda que custe dinheiro fazer isso, vocês podem ter certeza que se ela aplicou, não é porque, nossa, como ela é legal, ela recicla, né? Às vezes a gente vê caixinha, embalagem de alguma coisa, ó, totalmente reciclável. Se está reciclável, você pode ter certeza que gasta menos do que se ela comprasse e fizesse do papel normal. Né? Ainda que gaste dinheiro, ainda que reciclagem seja ainda um processo, seja ainda um processo caro, tá? Então, assim, a separação desses produtos velhos, você vê tanto para reciclagem ou então disposição final, que seria para o lixo mesmo, coisas que não dá para reciclar, produtos que não dêem para reciclar, tá certo? E aí nós temos alguns níveis ali,
né, para aproveitar material. Um primeiro nível ali que é recondicionar aquilo, né? Então vamos recondicionar esse produto com outras peças, outros conjuntos, ao invés de jogar fora, né? Que daí a gente vê muito aqui, gente, a questão da economia circular. Vocês devem ver isso bastante nos projetos integradores. Né, a economia circular, isso aí acontece, é o recondicionamento de roupas, de equipamentos de eletrodomésticos ou de carros, enfim, que você recondiciona aquele objeto, né? E pode ir para produção de novo, enfim. Aí tem o segundo nível, né, que é o aproveitamento de material, ou seja, não dá para recondicionar, não dá para recondicionar aquele aparelho, né? Então ele vai fazer ali um aproveitamento do material, das chapas de aço que ele tem, ou do plástico que ele tem nos botões, né? E aí, ou do tecido em si, ou do papel que foi utilizado, tá certo? Porque não dá para recondicionar, não dá para reutilizar aquilo. O terceiro nível é o aproveitamento químico, tá? Que daí vai para são as matérias-primas, né? Tem muito um lance até de baterias, enfim, né? Que são as matérias-primas, vão acabar se tornando produtos novos aqui, né? Ele não vai mais para produção, ele acaba se tornando, já que se torna matéria-prima, então vai para a fabricação de produtos novos. E o quarto nível é o aproveitamento térmico para tornar energia ali, tá certo? O que a gente volta aqui para essa fábrica, gente, a respeito de produção mais limpa, não sei se dá para enxergar aí, mas dentro da unidade tem esse desenho, são moedinhas, tá? Então, assim, se eu faço uma redução de emissões atmosféricas, isso dá um retorno econômico para mim. Ou então, a redução do consumo de energia. Foi o caso que eu contei para vocês da fábrica de bolos. Né? Eles também, assim, passaram a estar mais atentos, até investiram, né, em uma fábrica lá pneumática e tudo mais, né, que utiliza lá para colocar ali as massas, né, o afundado, todo o processo deles ali, que aquilo lá foi uma economia de energia gigantesca, isso aí aumenta o lucro, né, da empresa, é muito bom, mas é igual na casa da gente, né, se a gente gasta menos energia, dá para gastar com outras coisas, né, tá certo? Aí, opa, ué, eu saí do negócio, ele saiu por conta própria. Ah, eu já sei o que que foi, porque eu passei para baixo, aí ele tinha acabado, pronto. Resíduos sólidos, segregados e livres de óleo, então resíduos sólidos que dão para vender, também para reciclagem e tudo mais. E a redução também de consumo de água, isso aí significa economia também para a empresa, por isso essas moedinhas, tá? Aqui todo tem um processo também, gente, por isso que eu falei assim, o quintal lá de casa, né? Porque como que é o processo ali de uma metalúrgica, seja a metalúrgica seja do aço, de alumínio, tá certo? Aço galvanizado, que é um outro tipo, tá? Então você vê todo aqui, ó. A mina, começa na mina, depois tem a redução, vem a fundição. Essa fundição é isso mesmo, gente, não é a fundição que você pode colocar aqui, ó. Ao invés de vir da mina, o insumo que você precisa para fazer o teu aço, a tua chapa de aço, você pode partir daqui pela reciclagem, entendeu? Pela reciclagem. Você já vem aqui, né, com materiais ali que seja ferro velho, coisa, tem muito ferro velho, mas tem gente que compra e é uma fortuna, sabe? Você vender, né, esses aços, essas coisas, tudo, então vai ali para a usina de fundição direto. Aí tem a laminação, né, que vai tornar aqueles blocos de aço que saem, né, em lâminas aí até as bobinas. Aí nova fundição, então tem todo esse processo aqui fabril que está até aqui que usa o consumo de energia, consumo de água, matéria-prima, aí que gera emissão atmosférica, que gera efluente, certo? Então que muitas vezes, se você possui uma produção mais limpa, a questão de verificar um produto reciclável, né, investir inicialmente num tratamento de água, de esgoto mais eficiente, você acaba tendo tanto a produção mais limpa, como também ser mais econômico aí, né? É o capital. É isso. Acho que fechei por aqui. Não sei, meninas, eu vou até parar de compartilhar, para caso a gente queira conversar mais um pouquinho. Prontinho.
aqui, que daí eu vejo vocês. Ah, então, histórico, tá. Ah, tá, a Sandra estava falando no papel amarelo. Legal, legal. É a prática aqui, né? Falando das práticas e tudo mais. E aí, meninas, algo a dizer? Tudo certinho? Eu, por mim, foi, foi assim super bom esse revisão que a gente fez. E eu estava pensando também que parece que aqueles países que têm as empresas que mais poluem estão menos preocupados com as condições do ambiente, falando Sim, globalmente, né? Porque sim. agora a gente está falando assim empresarialmente, numa Mais gestão cuida do grupo. empresarial, né, dentro de uma Uhum, empresa, como o nosso aluno, se ele for para esse lado, ele vai gerir lá a gestão ambiental da sim, empresa. Mas falando sim, globalmente, assim, a gente vê que os países que mais poluem não tem muita não, preocupação é verdade. com o ambiente, né? Sim, sim, É, verdade. eu percebi essa questão agora na COP30, Sim, o tanto que foi difícil eles chegarem num acordo para Acordo. diminuição das emissões. É, Veja bem, né? sim, Eu é, ainda não sei, não deu tempo agora, porque a gente está num período final de ano que é TCC, é uma de correria, né? é, Mas eu sim. quero ver o Eu relatório quero ver também. final, que é, Quero ainda ver não deu também. tempo, mas pelos bochichos que eu fui vendo na televisão, inclusive na televisão paga, que eu assisti algumas palestras, os países hum, ricos do mundo são muito resistentes a são essa os, questão das emissões, estava difícil. Aí depois pegou fogo lá e eu acabei não entendendo no final, que acabaram finalizando de uma maneira até fora do prazo deles, né? ah, Que a gente vinha acompanhando. é Então, porque mas a gente Ótimo. sabe que a indústria, assim, se ela não segue todas as normas, ela é uma grande poluidora, né? A indústria automobilística, qualquer tipo de Sim, indústria, sim. ela polui muito. Mesmo com as certificações, mesma coisa, ela Hum, continua sendo, né? Continua sendo, né? Porque e eu acho que esses grandes países são mais industriais, eles estão menos preocupados, né? E é engraçado, e o engraçado é que o interessante é que a poluição ela não fica no lugar que foi liberada, né? Porque o planeta, a atmosfera, ele é muito dinâmico. Então ele vai poluir no lugar, mas vai agir lá no outro lugar. Então a empresa joga efluente, joga produto químico em um lugar, mas vai poluir no outro, né? Então é isso que tem aqui em essas- Araçatuba, o Rio Tietê, quem vai na ponte do Rio Tietê fala, meu Deus, que rio lindo! Eu Lá em conheci em São Jaú. Paulo. Eu Em falei, Jaú, o pega o pessoal sedimento pesca. do fundo dele para você ver a É, pura poluição, gosmento. sim. é, vai lá na onde ele nasce, lá em São Paulo, aonde ele Eu conheci nasce, lá Salesópolis. ele. Mas a hora que atravessa São Paulo, acabou com E ele, né? chega aqui, porque aqui é quase me encontro com o Rio Paraná. Eu estou o quê? A 80 quilômetros do encontro do Nossa, Tietê com o Paraná. ah, Quem olha o Tietê acha lindo, mas ele é um rio poluído. Poluiu poluído, lá em né? São Paulo, está aqui, é É, correnteza. E ele vai poluindo ao longo do seu curso todo, vai. né? É, É tudo muito preocupante. A gente tem cada é. coisa, olha, vocês não têm noção Então, dos e a gente problemas vê ambientais que a gente tem aqui na região. que As águas deles estão verde, verde, então, É. verde. as Rio está cheio de Colegas, planta. Imagina que desculpa, rio colegas, não desculpa tem. interromper vocês, assim, é que eu tenho uma outra live às 16 horas. Não, senão a gente tá fica aqui até joia. Tá amanhã. É bom, isso, me então. desculpa mesmo, de verdade, até o Eu pessoal, né, sei, começou a não é. comentar aqui, né, se utiliza o carvão para gerar energia, Olha ainda, né, aí, utiliza o eu carvão. sugiro que vocês, ó, alunos, será que não está dando para mostrar? Não dá, né? Ter esse livro aqui, ó. Ah, não dá para mostrar Ah, porque eu não tô. dá. Por É, causa da... Não, não dá. depois eu boto, eu coloco Isso, a coloca lá no foto. grupo, Sandra, aí, Mas eu acho que os ele colegas tem, podem... eu não sei se ele tem lá, que é do Felipe Petial.
Assim, Ah, dá para ver. conseguiu ver Peraí, agora. deixa eu virar ele aqui. Vou virar ele. Abaixa um Ali, pouquinho. Aí, aqui. gestão, curso de gestão empresarial, né? Posta lá pra gente, a gente compartilha. Tá. É que realmente eu preciso, Gestão eu preciso ambiental, finalizar. desculpa. Então Tá vai, pode bom, Senão então. vai finalizar, entrar outra desculpa. Tá, transmissão aqui. Vai encavalar. Gente, foi tá, ótimo, então. Tchau, muito maravilhoso. obrigada, Gente, calma, viu? mas eu vou me despedir. Tá, desculpa Gente, não imagina, gente, do muito obrigada. atropelamento. Eu que peço desculpas para interromper, né? Mas realmente, assim, por causa de tempo mesmo, tem uma outra live Ah, entrando aí. professora, se a gente começar a falar de tudo, a gente não para. O Não, com professor não para certeza. de Até falar. estou preocupada com a outra, né? Porque depois da outra eu tenho um outro negócio. Nossa, desse Não, jeito. não, vamos embora, Porque vamos a Tá gente embora. bom, se então. empolga mesmo. Então, tchau, Gente, Deus Denise, abençoe todos obrigada. A Josiane, gente vocês, todo mundo que viu? está salva. aí, ó, Vou parabéns salvar pela aqui. participação. Viu, Tá, alunos? Eu vou salvar aqui, vou esperar subir aqui, salvo, passo para vocês, passo para todos os mediadores e mediadoras, e aí eles compartilham o link da gravação com vocês, tá tá bem? bom. Tá, Gente, Parabéns, obrigada e obrigada a Deus e os abençoe a todos. alunos, todos. parabéns pela presença. Tá, tchau, Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau. tchau. Tchau, tchau.